Neste episódio, sem ondas nem marés. Os oceanos representam um pouco mais de 70% da superfície do globo. Se estes estivessem vazios, sem água, nós não teríamos o planeta azul, o terceiro a contar do Sol neste sistema solar, mas teríamos sim um planeta totalmente verde e castanho. Não teríamos a grande massa de água que caracteriza este astro em que nós vivemos e, portanto, em consequência disso, nós teríamos uma quantidade diária inimaginável para ocupar. Ou seja, nós já temos toda a área que conhecemos dos continentes e que é imensa. Se os oceanos não estivessem ocupados com água, nós teríamos ainda muito mais por ocupar nessas áreas. Sim, também me lembrei desse de mais espaço para ocupar, e também no caso dos oceanos terem existido e vazado, e os rios terem vazado, iria também permitir a extração de um maior número de recursos minerais também. Creio que iria complicar um pouco a nossa vivência, ou se calhar também já nos teríamos habituado, um pouco o que falamos em todos os episódios, que biologicamente podíamos ter adaptado, mas que teríamos a temperatura global da Terra um pouco mais volátil, porque a água ajuda a mantê-la estável. A grande massa de água a água não altera a temperatura com tanta facilidade como o ar, e ajuda a manter a temperatura da Terra mais estável. Ela altera, obviamente, do dia para a noite, mas, por exemplo, no deserto, em que não existem massas de água e não existem nuvens e não existe essas coisas, a noite é muito fria e o dia é muito quente. Portanto, poderíamos ter essa amplitude térmica maior. As nuvens também não me parecem que existiriam, e as nuvens acabam também por ajudar a refletir alguma radiação solar, alguma luz solar, e seria outra proteção que nós temos na Terra que não existiria também. Não havendo nuvens, não haveria chuva. E daí não havia água para encher os rios e os mares. Foi uma das questões que eu levantei. Eu parti logo da situação em que está vazio, mas eu pus-me a pensar se isto teria sido possível ser sempre assim, até porque os próprios rios não existiriam vazios se nunca tivesse existido água, porque os rios são resultado da passagem contínua de água ao longo de muitos anos. Portanto, eu acho que seria mais interessante, do ponto de vista daquela que é a temática que nós tínhamos pensado para este episódio, pensar que de facto a água teria existido no passado e neste momento teria secado, ou talvez existisse na sua totalidade no estado gasoso, ainda que não haja bem densidade possível para o ar para cautelar tanta quantidade de água. No entanto, eu acho que a água teria que existir na mesma, ainda que nós falavas das adaptações, mas nós somos também 70% de água, tal como o próprio globo em si, e portanto eu acho que a água teria que existir para nós existirmos como existimos agora. Talvez toda a água que nós consumíssemos fosse através dos alimentos, daí essa adaptação de que falavas, em que nós não precisaríamos de beber a água dita no estado de líquido, mas sim ingeri-la através dos alimentos que consumimos. Sim, relativamente também aos rios, a água os rios terem de ter estados cheios para existir, isso é uma realidade, mas no oceano isso não acontece tanto. No oceano não. Apenas a formação da costa como a conhecemos é que é influenciada pelas marés e pela força da água, mas faz-me sentido que os rios e os mares tenham já estado cheios de água, porque também me lembrei que a nossa água poderia vir de lençóis. Ou seja, não temos água
À à superfície, superfície, sim. mas temos água na profundidade da Terra. Água a existir. Obviamente que isso seria, pelo menos aos olhos de hoje, seria uma enorme escassez de água que ocorreria a nível global. Sim, certamente. E se calhar hoje em dia fala-se muito dos processos de desalinização do mar para ter acesso à água potável, e aqui o investimento principal seria na perfuração e na procura de água no subsolo, se os rios se encontrassem secos agora. Depois também penso, se o mar já tivesse existido, onde é que estaria todo o sal que existia nessa massa d'água, e que entretanto, após a sua evaporação, se calhar tivesse ficado acumulado nos fundos, que agora deixariam de o ser, seriam superfície. Sim, nós poderíamos ver esse fundo do mar e possivelmente esses minérios poderiam estar todos no mar, mas também existe muita atividade vulcânica Nas profundezas do oceano neste momento, portanto nós poderíamos ter acesso a isso. E tu falaste na quantidade de água de ser 70%, de ocupar 70% da superfície terrestre, mas em termos de volume, se nos lembrarmos do volume, é uma coisa brutal, porque eu creio que aquilo que nós conhecemos como o ponto mais profundo do oceano tem mais de 11 mil metros. Portanto, é uma altitude, uma altura brutal, uma profundidade neste caso brutal, para se calhar até nós podermos viver e sobreviver relativamente a pressões e tudo mais. Sim, tu também falavas das amplitudes térmicas, e tinha pensado, no ponto mais alto faz muito frio. À medida que nós subimos na atmosfera, na troposfera inclusive, faz mais frio, e portanto faz-me sentido que quanto mais nós descêssemos, nesse ponto mais fundo do oceano que nós conhecemos estivesse descoberto, talvez fosse um local bastante quente pela sua proximidade ao interior da Terra. Portanto, também, tu falavas também dos recursos que existem, talvez nós também tivéssemos acesso a fontes de calor que estão até bastante ativas nos fundos oceânicos, e que nós não conhecemos tão bem do que aquelas que estão à superfície, e que aí estariam disponíveis. Outro aspecto ainda que eu pensei, idealizando e tentando imaginar como é que o mundo seria, é que mesmo a água já tendo existido, ela foi secando, não teria sido de um dia para o outro, e portanto as populações, plantas, bactérias, seres individuais e animais, insetos, teriam também indo conquistando o solo, e portanto, à medida que a água fosse desaparecendo, ia sendo coberta pelaquilo que são as populações terrestres, das quais também o ser humano. Portanto, não seria um fundo desértico, ainda que talvez o houvesse, tal como existem os desertos, mas haveria também provavelmente muito mais espaço verde, mais pulmões terrestres. Sim, isso seria bom para algumas espécies, mas se pensarmos que os oceanos secaram, os polos, não, os polos geográficos e não os Sim. magnéticos, teriam de ter secado também e derretido, e portanto já não havia mais espaço para o urso polar. Nem para os pinguins e imperiais. Exato. E também todas as espécies aquáticas teriam de deixar de existir. Não haveriam peixes. Por isso, ou seja, seria uma ocupação da vida terrestre naquilo que já foi território marinho. Se calhar até podíamos ter espécies que sairiam da água, como os golfinhos que saíram da água e voltaram, poderiam se calhar ter capacidade para voltar a sair, ou outras espécies que poderiam ter capacidade de se desenvolver, principalmente se fosse uma ação lenta, como estavas a referir, se desenvolver de modo a conseguirem sair, e até espécies de algas e de organismos aquáticos, os corais. Sim, exatamente, conseguissem passar a sobreviver fora de água. Isso faz-me lembrar um pouco, se calhar, nós olhássemos para os seres aquáticos como olhamos para os dinossauros, como seres extintos, cujas provas nós encontramos da sua existência, mas que já não existem. Portanto, nós encontraríamos até um pouco como também acontece hoje em regiões montanhosas, porque sabemos que o mar já cobriu uma maior área terrestre em que se encontram fósseis de seres aquáticos. Aqui seria à escala global. Nós encontraríamos sempre as provas desses seres míticos
entre aspas, que habitaram a Terra e que já não o fazem atualmente e que agora foram tomados por um conjunto de organismos que já teriam existido antes, pronto, mas também por outros que apareceram a quando dessa mudança, como tu referias. Do ponto de vista antrópico, pensando agora mais até em nós e da forma como nós vivemos, não teríamos as transações marítimas, portanto, o tráfego de mercadoria, principalmente na sociedade hoje em dia de mercadoria, teria que ser repensado numa sociedade como a nossa, em que existe uma globalização e uma troca de bens de um sítio para o outro, em que o mar de facto facilita muito o transporte de grandes cargas. Aqui não havia essa possibilidade, portanto, não sei se já teríamos pensado noutras formas ou se teríamos, se o mar tivesse secado, não conseguíssemos ter agora na mesma altura temporal esta sociedade globalizada que temos. E penso também nas cidades costeiras que se estabeleceram assim por serem costeiras precisamente, por haverem grandes aglomerados de pessoas em zonas junto ao mar, que nesta realidade não seria essa a regra, e portanto questiono-me se teríamos procurado, certamente que sim, uma razão pela qual nós nos aglomeramos em determinado local e não noutro. Sim, o mar ajuda neste transporte de mercadorias porque primeiro dificultou e nós a arranjarmos solução acabou por ser uma solução bastante viável neste transporte. Se calhar, se nós de Lisboa a Nova Iorque tivéssemos território seco e conseguindo sobreviver a essas profundidades oceânicas, se calhar poderíamos construir ligações mais diretas, mesmo estradas, que obviamente que seria uma quilometragem brutal, mas teríamos cidades sempre nessas Ou linhas férreas. Sim, ou linhas férreas, mas teríamos sempre cidades nesses espaços que teríamos de abastecer também, portanto, e que poderiam produzir também. Aliás, se estes minérios todos estivessem no fundo, poderia haver muita produção no que hoje é o fundo oceânico. E as próprias cidades também talvez fosse um dos fatores que levasse a que houvesse mais desenvolvimento, por estar próximo de fontes. Dizem que o oceano é o espelho que reflete o mundo. E como qualquer espelho, se nós sorrirmos, ele sorri-nos de volta.